Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 2. Nosso assunto de hoje é lubrificação. Os tópicos a serem abordados são lubrificação, o que são lubrificantes, tipos de lubrificação e requisitos de qualidade para lubrificação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender como são formulados os óleos e graxas lubrificantes, entender o conceito de viscosidade e a sua importância na lubrificação, e avaliar os requisitos de qualidade para uma boa lubrificação. Então, vamos entender um pouquinho o que são lubrificantes, o que são produtos lubrificantes. São frações de petróleo formadas principalmente por alcanos e cicloalcanos, ou seja, compostos saturados, misturados com pacotes de aditivos com funções específicas. Quais são os aditivos presentes na formulação de um óleo lubrificante? Nós temos detergentes, dispersantes, anticorrosivos, melhoradores do índice de viscosidade, abaixadores do ponto de fluidez, antioxidantes, antiespumantes e antidesgaste. Dependendo da aplicação do óleo lubrificante, ele pode ter mais ou menos aditivos nessa formulação para atender aos requisitos básicos para lubrificação específica. Então, quando falamos de um óleo lubrificante, o óleo lubrificante nada mais é que a combinação de óleos básicos, derivados de petróleo, mais aditivos. E essa combinação óleos básicos mais aditivos formam os óleos lubrificantes. Lembrando que também os óleos básicos, no caso aqui quando eles são derivados de petróleo, são óleos minerais. Nós podemos ter esses óleos minerais substituídos por óleos sintéticos produzidos a partir de uma rota química, na indústria química, mas é chamado de óleo básico. O óleo básico pode ser então de origem mineral, quando vem diretamente dos hidrocarbonetos do petróleo, ou de origem sintética, por onde ele já passou por algumas rotas de processo dentro da indústria química. Então, qual é o objetivo da lubrificação? Por que é necessária a lubrificação? A lubrificação, o papel dela principal é diminuir ou eliminar o atrito presente entre duas superfícies metálicas que estão em movimento. Então, quando eu tenho o movimento entre duas superfícies metálicas, a tendência qual é? Que ocorra desgaste, superaquecimento, até que se chegue a uma situação em que essa peça metálica fique inutilizada, de tão danificada, fique inutilizada. Então, o papel do lubrificante, podemos ver até que na nossa ilustraçãozinha, o papel do lubrificante é formar uma película, aqui representado por essa películazinha amarela. O papel dele é formar uma película entre as duas superfícies metálicas, para evitar que haja contato direto entre essas duas superfícies. E com isso, ele diminui o superaquecimento, diminui o desgaste entre essas peças metálicas, e proporciona o quê? Uma vida útil maior, uma vida longa ao equipamento e o equipamento funcionando de uma forma mais satisfatória. É importante a gente ter em mente que a lubrificação ela existe para qualquer tipo de equipamento rotativo, em que tenhamos movimento de peças metálicas em contato, sempre ocorre atrito. Então, é necessário a lubrificação para evitar esses malefícios, como o desgaste e o superaquecimento. Quais são os regimes de lubrificação? Existe a chamada lubrificação limítrofe, em que forma-se uma película de óleo muito fina, que ela sozinha não é suficiente para manter para não deixar que ocorra atrito entre as peças metálicas, e nesse caso o pacote de aditivos antidesgaste deve estar presente para evitar a danificação das peças. O ideal, na verdade, é que nós trabalhemos com a lubrificação hidrodinâmica. O que é a lubrificação hidrodinâmica? Quando entre as superfícies metálicas forma-se um filme, uma película de óleo que evita o contato entre as partes metálicas, e essa película de óleo, ela trabalha no microespaço entre essas partículas, entre essas peças metálicas, para evitar que ocorra o contato e o desgaste entre as peças. A
Falando um pouquinho agora de viscosidade, viscosidade é a característica mais importante de um óleo lubrificante. Tá? Existem aplicações em que nós precisamos de óleos de baixa viscosidade, existem aplicações de lubrificação em que é necessário um óleo de alta viscosidade e podem ter situações em que, né, no mesmo equipamento, em dado momento o óleo tem que trabalhar numa temperatura mais alta ou mais baixa e aí a viscosidade tem que estar adequada para essas duas situações. Tá? Então, definição de viscosidade é a resistência ao escoamento de um fluido. Tá? Então, vamos pensar entre mel e comparar mel e água, por exemplo. A água escoa muito facilmente, então a água tem baixíssima viscosidade, né? Praticamente zero, são valores muito pequenos. O mel ele já escoa bem lentamente, né? bem difícil o mel escoar. Por quê? Porque o mel é um produto altamente viscoso. Tá? E como eu falei, dependendo da aplicação, precisamos ter óleos de viscosidade maior ou menor. Tá? Outra situação interessante que acontece, que além da viscosidade do óleo, é importante conhecer o índice de viscosidade desse óleo. O que é o índice de viscosidade? É a variação da viscosidade do óleo em função da variação na temperatura. No nosso gráfico aqui, colocamos como exemplo, a linha azul é um chamado óleo monoviscoso, é um óleo que tem baixo índice de viscosidade. Por quê? Porque ele varia muito, a viscosidade dele varia bastante em função da temperatura. Olhando no gráfico, nós percebemos que em baixas temperaturas, abaixo de 40 graus Celsius, por exemplo, a viscosidade dele é um valor relativamente alto. Conforme a temperatura aumenta, passa lá dos 100 graus Celsius, a viscosidade dele vai caindo, chegando até próximo de zero. Tá? Quando nós temos um óleo com alto índice de viscosidade, um óleo que nós chamamos de multiviscoso, ele tem baixa variação da sua viscosidade em função da temperatura. Observando, por exemplo, aqui a linha vermelha, nós podemos observar que a viscosidade varia bem pouco, né, em função da temperatura. Ela tem um certo valor em baixa temperatura e em alta temperatura não diminui tanto, né, como aconteceu no caso do óleo monoviscoso, de baixo índice de viscosidade. Tá? Então, essa característica do óleo é muito importante, por exemplo, para lubrificação de motores automotivos. Por quê? Porque nós temos a situação do motor trabalhando a frio, né? Quando damos a partida, até o óleo circular, preencher todos os componentes, lubrificar perfeitamente todos os componentes do motor. Tá? E depois teremos o motor, quando está trabalhando em plena carga, em trânsito pesado, vai estar trabalhando uma temperatura bem alta. O óleo lubrificante ele vai ter que atuar adequadamente, lubrificar adequadamente, desde a partida frio do motor, vai ter que circular rapidamente, preencher todas as galerias do motor de forma bem rápida, né? Mesmo estando em baixa temperatura, tem que escoar rapidamente. E depois a quente, ele não pode sofrer, né? A viscosidade dele não pode diminuir a ponto dele perder a sua capacidade de lubrificação. Então, é um caso típico, né? O óleo para motores automotivos é um óleo que tem que ter um alto índice de viscosidade para poder trabalhar num range de temperatura bem grande. Quais são outros requisitos de qualidade importantes para uma boa lubrificação? Ele precisa ter uma volatilidade adequada. Por que volatilidade adequada? Esse óleo ele não pode volatilizar, né, vaporizar, quando estiver exposto em altas temperaturas. Então, a formulação do óleo tem que ser adequada de tal maneira que, quando exposto em altas temperaturas, né, caso típico também do motor automotivo, não ocorra volatilização desse óleo, né, ocorra perda de produto, diminuição do lubrificante disponível para a lubrificação. Ele tem que ter estabilidade em altas temperaturas. O que a gente né, fala de estabilidade em altas temperaturas? Ele não sofrer degradação, tá? Por estar exposto a altas temperaturas, né? Não ocorrer quebra de moléculas, modificação na estrutura química das moléculas em função da exposição a alta temperatura. Outra característica importante é o poder detergente dispersante. O óleo lubrificante, além da lubrificação em si, ele tem uma missão muito importante dentro dos equipamentos, que é limpar todos os resíduos gerados pelo desgaste de equipamentos, no caso de motores de combustão, pelos resíduos gerados na queima, que podem contaminar
o motor. Então, todos os resíduos gerados dentro do equipamento, o óleo lubrificante tem a missão de fazer a limpeza, né? Por isso nós temos o detergente, que tem a função de limpar, e o dispersante, que vai, né, terminar o serviço, vamos dizer assim, completa o serviço do detergente. E finalmente, o óleo é importante também que ele tem a capacidade de separação da água, porque se ocorrer emulsionamento, ou seja, gotículas de água se emulsionem com óleo lubrificante, conforme eu falei agora há pouco, a água tem baixíssima capacidade de lubrificação. Se ela se emulsionar no óleo, o poder de lubrificação do óleo vai cair bastante, vai prejudicar o funcionamento, né, do equipamento, a boa lubrificação. Vamos falar um pouquinho agora das graxas lubrificantes. Qual a diferença, né, entre o óleo e uma graxa? As graxas são produzidas também a partir de óleos básicos, aditivos, e aí, no caso, para formar as graxas, entram sabões específicos. Então, é uma combinação de óleos básicos, aditivos e sabões específicos, que esses sabões também devem ter características específicas para que a graxa, né, atenda a sua determinada aplicação. Então, propriedades de desempenho da graxa, como adesividade, resistência ao calor e resistência a elevadas cargas de trabalho, elevadas pressões, tudo isso aí vai ser função do tipo e quantidade de sabão adicionado. Tá? E as propriedades de lubrificação e redução de atrito dependem diretamente do óleo lubrificante utilizado e do pacote de aditivos, ok? Quiser saber um pouquinho mais sobre lubrificação, assista ao vídeo Sistemas de Lubrificação do Motor. E também você pode consultar o livro Química Tecnológica. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre lubrificação. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.